Eita! Salve, salve, minha família. Olha, meu irmão, o Darino Senna, ele tá pistola, mas ficou pistola, meu irmão. Após o Bahia perder por 5-1 contra o Mirassol, meu irmão. Que desgrama o Mirassol bebeu em 2025 pra esse clube ter tanto gás, porra. Tanto gás, meu irmão. Tanto gás, tanto gás, tanto gás. O elenco, ele não cai de rendimento em nenhum momento da partida, porra. Em nenhum momento da partida. E eu digo isso em todas as partidas. Seja contra o Bahia, seja contra o Flamengo. Perdeu pro Flamengo, perdeu. Porém, fez um jogo bastante honesto, porra. E vamos dar dando a risada aqui do Darino. Vitória venceu, né? O Vitória venceu. Eu não fiz pós-jogo. Ontem eu fiz só uma live de pós-jogo do esporte. Ontem eu tirei o dia pra poder relaxar e tudo mais. Porém, hoje começaremos o conteúdo nesse primeiro dia de setembro. Beleza? Vai sair pelo menos 4 vídeos diariamente. Vamos embora aqui trazer o Darino Senna revoltado, meu irmão. Ai. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Primeiro, é um pedido. Espero que vocês me entendam e me acompanhem, viu? Então eu vou tirar essa porra tudo preto aqui também. Tudo de preto é luta? É luta, é tudo de preto? Vocês viram aí que a thumb, né? Tá com fundo preto. Eu vim de preto. Mas também, pô, o grafismo aqui fica preto, eu fico assustado. Mais ainda do que eu já estou, né? Diante do que aconteceu contra o Mirassol. Pô, mas também amarelo é sacanagem, né, velho? O cara tá traumatizado, meu irmão. Ele foi todo de preto, meteu o amarelo e lembrou do Mirassol, meu irmão. Caramba, o torcedor do Bahia, ele ficou traumatizado com o Mirassol, velho. Incrível isso. Porra, amarelo hoje, sacanagem. Então vamos lá. Verde, que é a cor da esperança. Ao invés da cor do luto, vamos pelo menos dar uma suavizada aqui com a cor da esperança. Bom, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, por incrível que pareça, é calma. Tá? Estar aqui depois de um jogo como esse, sendo o Bahia do jeito que eu sou e tendo a personalidade e a falta de controle emocional que vocês sabem que eu tenho e não tenho orgulho disso, e isso aqui já foi palco para vários desses espetáculos dantescos que comprometeram muitas coisas e quase levaram a minha carreira e comprometeram até a minha relação com muitos de vocês. Né? Não é à toa que acho que, vamos lá, 70% do meu público foi embora e não voltou mais, né? Mas eu mereci, porque eu acho que na vida, a gente nunca é vítima de nada, no que realmente importa na nossa vida. Tudo é consequência do que a gente faz ou deixa de fazer. Né? Então, calma. Sabe por que calma? Porque vamos fazer esse esforço, eu sei que é difícil. No final das contas, é só futebol, né? A gente está vivo. E repare, se você acha que não tem nada de bom para se apegar neste momento, que seu coração está em chamas e sua cabeça está fervilhando e você está com vontade de esganar todo mundo na sua volta, eu sei, porque sentimento é isso, né? Condiciona o nosso estado de espírito, a nossa forma de ver as coisas. E o Bahia desperta um sentimento muito grande. Não é à toa que estamos todos aqui. Mas repare, se você está assistindo essa live, meu irmão, você já tem motivo para comemorar. Porque tem um monte de gente que gostaria, ou não pode, porque não tem internet, porque não tem telefone celular, ou porque está morto. E você, pelo menos, está tendo a oportunidade de destilar o seu ódio, né? Respirando, né? E tentando sobreviver. Aí é que tá. Se você acha, aliás, se sua vida se resume apenas a futebol, se você vive exclusivamente para isso, e sabe, se seu comportamento está 100% atrelado ao desempenho do Bahia, seu time do coração, eu sei que não é um time qualquer, mas repare, velho. Né? Se você vive em função das frustrações e alegrias exclusivamente do futebol, bicho, você tem que repensar a sua vida. Tem alguma coisa errada aí. Né? Porque o mundo, graças a Deus, vai muito além do futebol. E eu parei para refletir sobre isso recentemente, a duras penas, né? Porque o sofrimento que não destrói, ele fortalece e ensina. E eu estou aqui nesta trajetória.
esse discurso bonitinho aí do calma, é só futebol, é o anjinho que habita em mim falando para o diabinho que me Sim. domina. Cadê o diabinho? Calma, Cadê o diabinho? Tenho que me controlar. Né? Repare, bicho, eu tenho que me controlar porque eu tenho muita responsabilidade, né? E o descontrole afasta, mesmo movido pela paixão. E o descontrole me ensinou que muitas vezes você está falando a coisa certa, mas se você errar na forma, aí você bota tudo a perder. Então, assim, e outra coisa também, tô pedindo calma. O meu anjinho tá pedindo calma, porque, velho, eu não contratei ninguém, eu não escalei ninguém, eu não fico mudando meu discurso em coletiva, dia sim, dia não. Eu não sou movido pela arrogância, eu não me acho maior do que o Bahia, certo? Então, por favor, eu não tenho culpa de nada, ok? Então, não venham destilar sua frustração em mim, ok? E também, repare, e também não é para destilar frustração em modo de ameaça, ainda que ela seja virtual, nos grandes responsáveis por essa derrota, pelo seguinte, velho, nós somos civilizados, né, Rei? E outro, repare, ó, o meu descontrole, a minha perda de razão em momentos em que eu me deixei levar pela emoção, né, quase custaram a minha carreira. E podem transformar você num criminoso. Se você for lá agora na rede social de Cauli, né, para ter algum tipo de violência verbal, de preconceito ou de ameaça, velho, vale a pena você acabar a sua vida por causa de quem quer que seja no Bahia, por causa do futebol ou de qualquer outra coisa. Vale a pena você dar um tapa no seu filho, dar um burro na sua mulher, quebrar tudo dentro de casa. Ah, cá, porra! Danou-se aí. Eita, que cava louco do caralho. Não é que tá. Né? E repare, eu sou o cara que eu não sou exemplo de nada em termos de controle emocional, sobretudo para coisas ligadas ao Bahia, porque eu fui o cara que em 2004, entre outras coisas, para quem conhece pouco a minha carreira, invadi o campo para bater no Paulo César de Oliveira no intervalo de Bahia e Brasiliense. O jogo decisivo daquele ano. Eu fui o cara que, numa transmissão de TV Bahia, destrocei o meu notebook quando o Bahia tomou 7 do Vitória. Né? E fui o cara que, na ânsia de alertar a torcida do Bahia sobre os riscos que estávamos correndo na gestão Rogério Ceni, eu confundi liberdade de expressão com liberdade de ofensa, e as coisas são muito diferentes. Né? Aliás, o Brasil está se perdendo muito por conta disso. Né? As pessoas confundem liberdade de se expressar com liberdade de ferir a integridade do outro, de ferir o direito do outro. Né? Então, e eu não me orgulho disso. Né? E fui no fundo do poço por causa dessas coisas, entre outras também. E assim, para sair de lá, eu preciso exercer a minha evolução. Né? E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Pronto, feito esse adendo que é fundamental para mim. Repare, velho, o jogo de hoje não me importa. O jogo de hoje não me importa. Eu não vou ficar aqui analisando o jogo de hoje, se o Bahia jogou bem. Porque o Bahia não existiu em campo, o Bahia não entrou em campo. Né? O Bahia foi sabotado pelo seu treinador. E pela arrogância deste treinador. Tá? E a arrogância de Rogério Ceni determina o futuro dele do Bahia, determina a relação dele com o Bahia, e o pior de tudo, velho, determina tudo no Bahia hoje. Porque a arrogância de Rogério Ceni se instaurou, se espalhou, se estabeleceu num ambiente que é um eterno vácuo de freios, de lideranças. O Bahia só tem uma liderança, Rogério Ceni. E isso é um problema, velho. Todo lugar que se deixa levar por apenas uma cabeça não vai para lugar nenhum. Porque agora a gente tem condições de realizar, tem capacidade de realizar, tem dinheiro, ou pelo menos deveria ter. Eu acho que a gente não tem técnico para chegar lá. Mas entenda, a gente vai chegar com ele ou sem ele. Apesar dele, nós vamos chegar. Por quê? Porque é o dinheiro que importa no futebol, velho. O dinheiro dá as cartas. Repare, ó, o Flamengo, né, na gestão passada, era tanto dinheiro, mas não tinha filosofia, não tinha norte, não tinha uma liderança para mostrar o caminho. Para azar de todos nós que odiamos o Flamengo, o Felipe Luiz deu isto ao Flamengo. Porque, repare, se Rogério fica exposto como burro, o que ele está construindo para a carreira dele, que é o quê?
enriquecendo o portfólio através do Bahia, independentemente do que a gente pensa, do que a gente queira, né? E vocês vão entender porque eu estou falando isso, mais ainda, espero. Rogério, olha só, os desafios ele sempre supervaloriza. Olha, o Sport é um time ruim, é o último campeonato brasileiro, mas é o Sport, não sei o quê, está fazendo jogos difíceis. O Retrô tem que ser respeitado. Né? O Mirassol é o Real Madrid Sol do mundo. Ele sempre coloca o próximo desafio como muito grande, qualquer desafio, qualquer nível. O nível que tiver, ele bota pra cima. Sabe por quê? Se der merda, ele já tem uma desculpa pronta. E se conseguir, conseguiu porque ele é foda e consegue tudo de melhor. E assim ele vai construindo a narrativa, né, do imaginário, da percepção do que é o trabalho dele, para quem está fora daqui, que vai ser fundamental para ele chegar onde ele quer, que é o mercado europeu ou até mesmo a seleção brasileira. Repare, Rogério, na sucessão de Dorival Júnior, Rogério foi cogitado por pessoas importantes da mídia do Sul. Como novo técnico da seleção, pelo amor de Deus, qual a consistência que o trabalho do Rogério Ceni tem para levar uma seleção brasileira um ano antes da Copa do Mundo? Consistência não tem, mas tem muito lobby. Lobby, bebê. Lobby. Vocês estão entendendo qual é do rolê? E assim, por que eu tô falando muito de arrogância hoje? E assim, eu vou desenvolver muito essa minha linha de raciocínio e eu tenho como provar tudo que eu tô falando. Eu vou citar provas disso que estão por aí. Por aí não, por aqui nesta plataforma. Né? Por que o Bahia perdeu hoje pro Mirassol? Porque o Rogério Ceni é arrogante a um ponto de que ele não consegue nem mais ter um compromisso com a coerência. E ele acha que a gente é tão burro e tão desprovido de, sei lá o quê, de consciência, de memória até, que nós vamos aceitar tudo que ele fala, independentemente do que ele fala hoje, ser totalmente o contrário do que ele falou na quarta-feira. Pensemos. Rogério, depois do jogo contra o Sport, aquela parmaceira lá em Recife, veio na coletiva depois do jogo defender que Iago Borducci tinha sido o melhor em campo. Ele foi eleito por todo mundo, em todo canal, em toda imprensa, em todo lugar, como o pior em campo. Ele chegou para dizer, não, para mim, Iago foi um dos melhores em campo. Velho, isso tá gravado, pega a coletiva que você vai ver. Você tá entendendo, velho, o nível de arrogância? Rogério, é tão arrogante, tão autossuficiente. E não tá nem aí porque a gente fala, algumas coisas que a gente fala, que ele chega com uma percepção absurda da realidade. Ele não tem a vergonha, o constrangimento de falar isso em público, porque ele é muito senhor de si. Nesse mesmo jogo, ele falou assim, olha, não dá para escalar Kaique no lugar de Pulga. A gente estava sem Pulga, vocês lembram? Né? Não, porque Kaique não pode entrar junto com o Ademir, porque não sei o quê, porque a raiz quadrada da hipotenusa, e se eles entrarem juntos, acontece um hecatombe e o mundo acaba. Basicamente isso. No jogo seguinte, quem era o titular do Bahia? Com o Ademir na outra ponta. Vocês estão entendendo? Ano passado ele falou várias vezes, não, esse time, vamos repetir até o final. Eu sei que tá todo mundo aí dizendo que tem que mudar, mas na minha concepção, é repetindo que se chega lá. Ou ele tomou um choque de consciência e mudou o time na reta final, ou ele tomou um esporro. De Cadu Santoro não foi, né, velho? Porque não tem força. Não tem autoridade, não tem tamanho, não tem status para barrar nada que Rogério faz. E Rogério, muito espertamente, qual o vínculo pessoal que Rogério criou logo, velho? Com quem foi? Soriano. Repare, toda entrevista de Soriano faz questão de exaltar a relação pessoal, o carinho, a amizade, né? Trocam telefonemas até de madrugada. Lembram que antes do jogo do Atlético em 2023, ficou né? Rogério falou, não, ontem eu falei com o Soriano, aí quando o Soriano veio pra cá, olha, ontem eu falei, sabe isso? Velho, vocês acham? Vamos parar pra pensar? Por que o Bahia foi para a Europa 2 anos seguidos fazer pré-temporada? Que sentido tem fazer pré-temporada na neve, como diria minha amiga? Que, olha, Preto, me deu em nada. Ele mostrou que você estava certo. Qual o sentido do Bahia fazer pré-temporada na neve, na Espanha? A logística é uma merda, a temperatura não tem nada a ver com a gente. Um gasto da porra, tudo bem, né? O dinheiro não é... Vamos lá, fazer pré-temporada inútil, o dinheiro não é problema. Contratar um goleiro depois de 3 anos, o dinheiro é problema. Porque o Rogério ainda usa essa pachorra, velho, de dizer que o clube dos Emirados Árabes não tem dinheiro.
O cara tem coragem de dar essa satisfação, entre aspas, essa resposta para um torcedor que o seu imenso contingente é formado por gente que não tem, às vezes, nem o que comer. Loucura, viu? Mas isso mostra o quê, velho? Que Rogério, para ele só basta arrogância. É isso. Eita, meu Deus do céu, viu? Loucura, viu? Loucura a situação do Bahia, viu?